O segredo de quem ninguém consegue manipular começa muito antes de qualquer discussão, confronto ou tentativa de controle. Ele nasce silenciosamente, na decisão interna de nunca mais ser guiado por mãos alheias, opiniões frágeis ou chantagens emocionais disfarçadas de preocupação. Há um momento exato em que você percebe que passou tempo demais cedendo, explicando, tentando agradar pessoas que nunca estiveram realmente ouvindo. E é nesse instante de lucidez que você acorda para a verdade. Quem controla suas emoções, controla você. E quem controla você pode te levar para lugares onde você nunca quis estar. O jogo muda quando você entende que a maioria das manipulações não acontece de forma explícita. Elas chegam em forma de comentários sutis, dúvidas plantadas com delicadeza, expectativas irreais que fazem você se sentir culpado por não atender, silêncios calculados que te fazem correr atrás de validação, obrigações emocionais assumidas sem perceber. São cordas invisíveis que apertam aos poucos, até que, de repente, você percebe que não respira mais como antes. Você para de se justificar para quem já tinha decidido não te entender. E é aí que a manipulação perde força, porque ela só funciona em quem precisa da aprovação do manipulador. Mas existe um tipo de pessoa que não dobra, não cede e não se perde no emaranhado emocional dos outros. Uma pessoa que ninguém consegue manipular. E o motivo é simples. Ela conhece o próprio valor, domina o próprio silêncio e não permite que ninguém toque suas emoções com mãos sujas. Ela não vive para agradar, não busca aprovação, não se ofende com pequenas provocações e não precisa provar nada para ninguém. Ela é uma fortaleza emocional construída tijolo por tijolo, através de quedas, decepções, traições e vitórias secretas que ninguém viu, mas que ela sente dentro de si como cicatrizes que a fortalecem. O segredo está em um tipo de força que não faz barulho, mas que todo mundo percebe. A força que vem de quem tem controle interno. Pessoas manipuláveis são guiadas pela emoção alheia. Pessoas inquebráveis são guiadas por princípios. Quem ninguém manipula aprendeu a diferença entre reagir e responder. Quem reage é escravo do impulso. Quem responde é mestre da própria mente. E quando você domina esse espaço entre o que sente e o que faz, você se torna imprevisível. E quando você é imprevisível, você é incontrolável. A arte de não ser manipulado exige um trabalho interno que poucas pessoas têm coragem de fazer. Exige encarar suas próprias fragilidades, seus medos de rejeição, sua carência por validação, seu hábito de querer ser aceito por todos. Exige perceber como tantas vezes você já fez coisas que não queria só para não desagradar alguém. E exige um momento honesto, onde você se olha no espelho e pergunta: quem eu deixei conduzir minha vida sem perceber? A resposta dói, mas liberta. Você deixa de ser manipulável quando para de buscar aprovação. Pessoas que precisam ser amadas e aceitas por todos são as presas favoritas de manipuladores. Mas quando você entende que a opinião alheia não define seu valor, que você não precisa agradar para ser merecedor, que você não deve nada a ninguém além de você mesmo, o poder muda de mãos. Você para de correr atrás. Você para de se explicar. O segredo também está em controlar seu emocional. Não permita que alguém que não controla nem a própria vida controle a sua. Quem te manipula usa sua emoção como ferramenta. Mexe com sua culpa, sua vergonha, seu senso de responsabilidade, seu medo de perder alguém, seu desejo de ser visto como uma boa pessoa. Mas quando você domina suas emoções, ninguém mais sabe por onde te atacar. Você não reage a provocações, não se apressa para responder perguntas que vêm com segundas intenções, não se desmonta diante de julgamentos, não se desespera com ameaças emocionais. Você simplesmente observa, analisa, compreende
e escolhe o que fazer. E quem escolhe não pode ser manipulado. Você identifica padrões, percebe incoerências, entende fragilidades alheias. O silêncio faz as máscaras caírem e faz os manipuladores ficarem desconfortáveis, porque eles precisam de reações para funcionarem. E quando você não dá, eles perdem o controle. Outra chave poderosa de quem é incontrolável é o silêncio. O silêncio estratégico não é fuga, é domínio. Enquanto pessoas manipuláveis falam demais, tentando justificar, explicar, se defender, se posicionar, quem é emocionalmente sólido fala menos e observa mais, porque no silêncio você vê o que as palavras escondem, você enxerga a intenção por trás do discurso. E existe um poder ainda maior, o poder de ir embora. Pessoas manipuladoras não têm medo de perder você. Elas têm medo de perder o controle que têm sobre você. Quando você aprende a se levantar da mesa onde não é respeitado, quando você aprende a cortar laços que te enfraquecem, quando você entende que paz vale mais do que companhia, você se torna um jogador impossível de manipular. Porque ninguém controla quem está disposto a partir. Ninguém manipula quem não tem medo de ficar sozinho. A verdade é que a maioria das pessoas só manipula porque encontra uma brecha, um medo seu, uma culpa sua, uma ferida aberta, uma necessidade emocional mal resolvida. Quando você cura essas feridas, quando você fecha essas portas internas, quando você se torna inteiro, não há espaço para manipulação entrar. A pessoa forte emocionalmente vive em um estado de presença. Nada que dizem tira ela do eixo. Nada que fazem desestabiliza. Nada que cobram define sua resposta. Ela é guiada por propósito, não por pressão. Por clareza, não por emoção alheia. E quando você chega nesse nível de força, as pessoas percebem. Elas percebem que não podem te fazer sentir culpa pelo que você não fez. Que não podem te pressionar com urgência emocional. Que não podem te prender com chantagens sutis. Elas percebem que você não se ofende com provocações mesquinhas, que você não se incomoda com silêncio alheio, que você não se desespera quando alguém tenta te punir com afastamento. Elas percebem que não têm poder sobre você. E isso muda tudo. Porque o manipulador precisa dessa sensação de controle. Quando ela desaparece, ele perde energia, perde interesse, perde influência. A partir daqui, sua vida muda. Você começa a atrair relações mais maduras, honestas e equilibradas. Começa a afastar naturalmente pessoas que queriam te conduzir como marionete. Começa a caminhar com mais leveza, mais segurança, mais clareza. Sua presença muda, seu olhar muda, suas respostas mudam, sua energia muda. Você deixa de ser alguém que pede permissão para existir e vira alguém que existe com firmeza. E isso incomoda muita gente, mas inspira outras tantas. E se alguém tentar te manipular de novo, vai encontrar um muro feito de autoconfiança, autoconsciência e amor próprio. Um muro que não precisa ser agressivo, mas que é intransponível, porque você sabe quem é. E quando você sabe quem é, ninguém mais tenta te dizer quem deveria ser. Esse é o verdadeiro segredo de quem ninguém consegue manipular. Você não precisa vencer o jogo. Você só precisa parar de jogar. Porque o manipulador só existe enquanto você participa. Quando você se retira emocionalmente, o jogo acaba. E se isso fez sentido para você, se isso acendeu algo aí dentro, então deixe um comentário dizendo: a partir de hoje, ninguém mais me controla. Porque essa declaração não é para mim, é para você. Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Não por obrigação, mas porque você sabe que existem pessoas que precisam ouvir isso. Pessoas que ainda estão presas em jogos emocionais invisíveis. Pessoas que precisam descobrir o poder de serem incontroláveis. E quem sabe, através de você, alguém finalmente desperte.